Queridas irmãs, queridos irmãos do Canteiro de Fraternidade, uma boa noite a todos. Com muita alegria estamos participando dessa atividade de palestra online, agradecendo ao Canteiro pelo convite e rogando a Jesus que nos fortaleça e nos inspire nestes momentos tão difíceis, nos dando sabedoria e serenidade. De antemão pedimos desculpas pelos eventuais erros. Não somos profissionais da área de produção, de edição de vídeo, não temos nem os instrumentos profissionais para fazer tal atividade, então estamos aqui improvisando um pouco, mas é tudo feito com muito carinho, com muita vontade de que essa reflexão na noite de hoje sirva para nos manter conectados com a espiritualidade maior. Para a noite de hoje, o tema proposto foi o capítulo 10 do livro Roteiros Libertadores, que é um livro escrito pelo espírito da nossa querida Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Esse capítulo 10 ele tem como título A Aprendizagem pela Dor. E que tema importante, que tema atual. Porque vivemos um momento de um cenário de pandemia, uma doença, o Covid-19, que se alastra por todo o mundo. Pandemia esta que tem gerado mortes, impactos socioeconômicos gigantescos. Ainda não conseguimos mensurar completamente todos os efeitos dessa pandemia, mas já sabemos que é uma tremenda dor coletiva. Dor esta que vem nos impondo grandes reflexões. E o nosso desejo humilde é que este trabalho ele sirva para refletirmos ainda mais no momento que estamos vivendo. Quando pensamos em aprendizagem pela dor, imediatamente vem à nossa mente a necessidade da dor. A dor é realmente necessária? Talvez em diversos momentos da vida tenhamos nos questionado acerca disso. Mas fato é, a dor ela existe e é necessária. Se a dor fosse algo desnecessário, o próprio Criador, Deus, que é infinito amor e sabedoria, já teria eliminado isso da criação. Se ele ainda permite que a dor aconteça, é porque, de fato, a dor tem a sua relevância dentro do contexto da criação. A gente pode dizer que a dor ela tem dois viés, duas características preponderantes. A primeira delas está ligado a um mecanismo reparador. A dor ela é um instrumento de reparação, de resgate, atendendo às leis da vida, a causa e efeito, ação e reação. Mas a dor também ela tem um caráter pedagógico. Ela serve de um instrumento de aprendizagem nesse processo de educação do espírito, ou também coloquei aí entre parênteses de reeducação, porque existem lições que ainda não foram aprendidas e que precisam ser revistas a fim de que o aprendizado seja significativo. Então esses são os dois principais viés, as duas principais características da dor. E por isso ela ainda é tão presente nos dias de hoje. Por isso ela ainda se faz presente na nossa criação. Agora, há que se considerar o seguinte: existem dores que talvez não fossem tão necessárias
passamos por determinadas situações decorrentes de nossas atitudes. Vamos imaginar, por exemplo, o seguinte: todos nós, ao reencarnarmos, temos um aplicativo que nos sinaliza a rota que devemos seguir. Esse aplicativo é a nossa consciência. Então a nossa consciência, ela sempre nos diz, ela sempre nos sinaliza qual é o melhor caminho a se seguir. No entanto, a gente pode optar por não seguir a consciência, por não seguir esse aplicativo, a rota traçada por ele. E aí tomamos o quê? Caminhos mais difíceis. Nesses caminhos mais difíceis, sofremos mais. E é nesse contexto que às vezes passamos por dores que poderiam ser evitadas, dores que poderiam ser desnecessárias. Alguns autores, alguns pensadores gostam de fazer uma divisão entre dor e sofrimento. Dor seria o instrumento pedagógico, o instrumento reparador, seria o que está programado pela assistência divina para passarmos, com única finalidade de educação. O sofrimento já seriam esses caminhos errados que nós tomamos. O sofrimento também às vezes é o próprio apego a dores, porque existem dentro de nossas vidas dores que às vezes nos apegamos. Eu me recordo bem de uma vez que eu ouvi numa palestra uma questão relacionada a Emmanuel, dizendo que Emmanuel já havia evoluído e transcendido e superado muitas das aflições que ele havia imposto a outras pessoas em encarnações anteriores. Mas havia ainda espíritos presos à dor que ele havia imposto. Então Emmanuel, que era o algoz, já estava em um patamar evolutivo muito maior. Mas às vezes as vítimas, entre aspas, de situações que ele causou, ainda estavam presas à dor e ao sofrimento e não conseguiam evoluir. Então por isso essa distinção entre dor e sofrimento. Por isso alguns colocam o sofrimento como o apego à dor. Precisamos refletir nisso e nos desapegar. Se a dor ela é um mecanismo educativo, vamos aprender a lição que ela veio nos ofertar e sigamos em diante, superando o sofrimento. E quando a gente para pensar nessa dor atual, decorrente da pandemia, sabemos que estamos em um processo de transição planetária. O planeta Terra, que está atualmente no estágio de provas e expiações, caminha para um mundo de regeneração. A dor é o principal mecanismo evolutivo para espíritos como nós que nos encontramos dentro das provas e expiações. É a linguagem adequada que temos para entender as leis divinas e superar os nossos vícios, os nossos males, as nossas tentações. Agora, não é querendo ser chato não, mas por mais que estejamos em um processo de transição planetária, a dor ela ainda vai nos acompanhar por muito tempo. Então esse tema de hoje, aprendizagem pela dor, é um tema atual, no momento agora, na data de hoje, mas vai ser também tema recorrente por muito e muito tempo dentro da história do nosso planeta. Porque não nos enganemos, mesmo planeta de regeneração, são planetas que ainda sofrem, que ainda têm dor. Está lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, onde Allan Kardec, baseado nos ensinamentos dos Espíritos, define o que é um mundo de regeneração. Lá ele diz que o mundo de regeneração é um mundo onde há um predomínio do bem em relação ao mal. Se há um predomínio do bem em relação ao mal, implica dizer que o mal ainda existe. E enquanto o mal perdurar nas nossas consciências,
A dor ainda vai ser o principal mecanismo evolutivo. Então, tratar do tema de hoje implica em algo extremamente necessário para o nosso progresso, para a nossa evolução. A aprendizagem pela dor. No texto, a Joana começa da seguinte forma: refere-te à dor como se ela se te constituísse punição imerecida, injustificável interferência nas atividades da tua existência. Realmente, uma das primeiras atitudes que temos ao nos depararmos com a dor é negá-la. Quantas vezes, passando por um momento afetivo, nós temos o tipo de pensamento: o que é que eu fiz para merecer isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Então a gente sempre tenta se negar ao mecanismo de reparação da dor. Sempre acreditamos que às vezes estamos passando por situações muito mais aflitivas que não precisamos. E na verdade sabemos que não é assim, né? A dor não é uma punição imerecida, injustificável. Muito pelo contrário. Passamos exatamente por aquilo que precisamos passar. Esse mecanismo de negação, às vezes, ele é tão forte que algumas pessoas fogem do problema da dor. Há personalidades, às vezes, que em mecanismos psicológicos complexos, né, tentam anular a dor, ignorando aquele momento que você está infligindo, fugindo do problema. E isso nós temos que nos policiar para não cairmos nesses erros. Contextualizando com o Covid agora. Por que estamos passando por essa dor global? O que existiu de errado até o momento em nossa sociedade, em nossos pensamentos, para atrairmos este momento, né, tão complexo de dor? Quem já leu o Nosso Lar, o livro Nosso Lar, ou quem até assistiu o filme, deve se lembrar de uma passagem bem emblemática na qual André Luiz ele observa de Nosso Lar, junto com toda a espiritualidade que lá reside, a formação de uma atmosfera psíquica muito negativa no planeta Terra. Momentos antecessórios à eclosão da Grande Guerra Mundial. E aí no livro é explicado que a ocorrência da guerra está exatamente associado ao que foi construído coletivamente em termos de psiquismo, de projeção de energia. Então às vezes a gente passa por dores porque o nosso psiquismo, a nossa condição espiritual, os nossos sentimentos e as nossas ideias terminam atraindo aquilo. E quando a gente pensa neste momento de pandemia, fica muito claro que a humanidade terminou atraindo o Covid. Esse vírus nada mais é do que uma resposta, né, uma reação a tudo aquilo que nós estávamos produzindo enquanto sociedade. Fazendo esse paralelo aí com o que nós vimos em Nosso Lar. Então, diante da dor, não devemos ter o mecanismo de negação. Mas, ao contrário, devemos parar, pensar e refletir. O que é que a dor quer nos ensinar? Se nada nos acontece por acaso, por que estamos passando por isso? O que é que Deus, o que é que a vida quer nos mostrar e nos sinalizar para o nosso progresso, para a nossa melhora? Então, quando a gente para pensar na relação Covid-19 e o mundo, o que é que nós estávamos tendo no mundo atualmente? Passamos recentemente por uma polarização política muito negativa, muito ruim, que nos levou a um embate desnecessário, a brigas, a discussões que poderiam ser evitadas. Nosso mundo ainda sofre
de doenças sociais muito graves. Ainda temos um forte racismo no mundo, o feminicídio, a violência contra a mulher, a homofobia, o preconceito e a violência contra os homossexuais. Estávamos aí na iminência de possíveis guerras atômicas. Quando a gente para também para pensar no nosso consumo desenfreado, o quanto estamos poluindo o planeta para atender apenas a produção de bens supérfluos, o quanto de lixo que temos produzido, as redes sociais, o quanto de inadequado estávamos utilizando essas redes sociais, e isso estava trazendo transtornos, impactos emocionais para a gente, né? O culto na rede social a um estilo de vida, a corpos falsos, vidas que na verdade são artificiais, e às vezes quando a gente via naquela rede social aquela vida artificial e a gente comparava com a nossa vida real, entramos em mecanismos de depressão, de tristeza. Então esse mau uso da internet, vários artigos, vários estudos estão correlacionando o mau uso da internet, das redes sociais, com a eclosão de depressão e outros transtornos emocionais. Vimos no mundo o ressurgimento de regimes, de ideias totalitárias, fascistas, nazistas, né? Então tudo isso estava eclodindo no nosso mundo, trazendo impactos para a família, a dissociação, o distanciamento familiar, porque às vezes estávamos muito ligados ao culto do aqui e agora, do presentismo, do pragmatismo. Vimos uma evolução do materialismo. Então, olha o quanto a gente estava vibrando negativamente no nosso psiquismo, o quanto de energia ruim nós estamos emanando com todos esses aspectos que nós estamos aqui citando. Vimos a desvalorização da ciência, e isso é importante falar. Allan Kardec, o bom senso reencarnado, nos disse que se um dia o espiritismo fosse, em algum ponto desmentido pela ciência, que abandonássemos o espiritismo naquele ponto e seguíssemos com a ciência. Então olha a importância da ciência. E nós vimos o desmerecimento do conhecimento científico, a propagação de fake news, de notícias erradas, informações falsas, apenas para entender interesses exclusivos. Então são diversos impactos ambientais, aquecimento global. Meus queridos irmãos, a Antártida atingiu esse ano temperaturas elevadíssimas, a maior da história. Então o mundo vivia um momento extremamente complicado e era necessário um instrumento de reflexão, e esse instrumento foi a dor. Essa dor que estamos passando e vivenciando da pandemia nada mais é do que uma chacoalhada que a vida está nos dando para a gente refletir em todos esses aspectos, e fazermos as nossas devidas correções. Recentemente eu escutei uma música, uma canção de uma autora chamada Vika, e que eu vou trazer essa música agora para que a gente possa fazer essa reflexão que tem muito a ver com o cenário atual que nós estamos vivendo. Então, vamos escutar um pouco essa música, vamos refletir nessa letra dessa bela canção. Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa.
será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Então a gente vê essa música e começa a refletir, né? Realmente o mundo precisava de calma. Realmente o mundo, nós precisávamos, a nossa vida precisava de uma pausa. E aí a gente para pensar, qual seria o recurso que conseguiria fazer o mundo parar? Qual seria o recurso que nos obrigaria a uma pausa para que a gente pudesse refletir em tudo isso que estávamos fazendo, se não fosse a dor de um vírus, a dor de um isolamento social? Então a dor, ela é sim necessária, e é ela que nos faz refletir para que aprendamos. Então, como diz aí a Joana no texto Os Libertadores, a gente deve não se revoltar, não se investir contra o sofrimento, né? Tudo isso vai nos causar desequilíbrios e alucinações, em decorrência de enfoques defeituosos e do atavismo utilitarista que nos assinala a vida, né? Então realmente a nossa vida tinha sido muito utilitarista, presentismo, pragmatismo, materialismo, presentes, conduzindo a nossa vida. E somente uma dor para poder quebrar isso aí, né? Então a Joana diz aqui, ó, a dor resulta de uma necessidade imperiosa. Então só a dor mesmo para nos fazer crescer em diversos momentos da nossa vida e nossa existência. Esse capítulo que a Joana escreveu no livro, ele é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 5 ele fala da passagem de Mateus das bem-aventuranças, né? Basicamente quando Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, que eles obterão o reino dos céus. Lá na Bíblia, na passagem evangélica mesmo, não é bem-aventurados os aflitos, né? Jesus fala: bem-aventurados que choram, bem-aventurados os famintos, os que têm fome, os que têm sede de justiça, bem-aventurados que estão sendo perseguidos. Kardec, com seu bom senso, com sua didática,
ele coloca tudo como aflitos, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque obterão o reino dos céus. Então, indica o que Jonas estava falando. A fala de Jesus é bem essa. A aflição, a dor, ela serve de mecanismo evolutivo, né? Agora, lá no item 18, que é um item de instrução dos espíritos acerca do tema, existe um espírito, eu não sei bem a pronúncia do nome dele, é o Lacordaire, eu acho, é francês, me perdoem isso aí, mas a instrução que ele traz é bem interessante. E tem uma parte que eu quis grifar e compartilhar com vocês, que é essa parte, esse trechinho aqui, ó. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que o reino dos céus irá lhes pertencer, não está se referindo de um modo geral a todos os que sofrem, visto que todos sofrem na Terra. Olha que interessante isso. A Terra é planeta de provas e expiações, a dor e o sofrimento ainda é uma característica comum. Todos os espíritos sofrem dentro do planeta Terra. Então não é o fato em si de você sofrer que vai lhe garantir a construção, a edificação do reino dos céus dentro de você. Não é o fato só de passar por uma dor que lhe dá aprendizado, que lhe permite evoluir. Mas há poucos que sofrem bem. E o que é esse bem sofrer, né? Poucos que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. Olha que interessante. Então não é sofrer por sofrer, mas é saber como lidar com a dor. O título da instrução do Espírito é O Bem e o Mal Sofrer. Porque às vezes você pode estar só apanhando, só sofrendo, repetindo de ano toda hora, repetindo as mesmas lições e não está aprendendo nada. E aí você não evolui, você não sai dessa roda do sofrimento. Mas quando você passa pelo bem sofrer, quando você entende que aquela lição que está sendo ofertada para o seu amadurecimento, e aí você aprende essa lição, aí você está bem sofrendo. E isso é que é a oportunidade evolutiva. Aí Joana diz aqui, ó, sem a dor, dificilmente a gente conseguiria bem dizer a felicidade. Então é interessante nesse parágrafo que ela coloca: a dor é um contraponto para nossas vidas. Ela nos faz passar por situações que nos fazem valorizar outros momentos. Então, como é que eu valorizo a luz? Preciso às vezes conhecer o que é a sombra. Como é que eu valorizo a paz? Preciso às vezes reconhecer o que é a aflição. Então a dor ele faz esse contraponto na vida. E nesses contrapontos é que nós somos levados, né, à reflexão. E isso promove aprendizado, promove evolução. No outro parágrafo, Joana diz: a dor, ela compara a dor com um fórceps, um parto ao fórceps, né, onde às vezes nós somos arrancados de uma determinada estrutura. A força, a dor ela tem essa característica. E aí quando a Joana colocou isso, eu me lembrei dessa passagenzinha, dessa historiazinha da lagosta. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade, né, de ouvir essa história da lagosta, mas é uma história bem bacana. A lagosta, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo e chega um momento em que aquela casca dela já não suporta mais o aumento, o crescimento dela. E aí ela precisa se livrar dessa casca, né? Para falar bem dessa história, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo bem interessante que fala dessa relação da lagosta, do perder a casca e o que a gente pode aprender com isso e está relacionando com a dor. Now, a lobster is a soft, mushy animal
that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Olha que legal, né, gente? Se soubermos como utilizar a adversidade a nosso favor, ou seja, a dor a nosso favor, nós vamos crescer, né? Se eu não tiver o incômodo, se eu não tiver a dor para me sinalizar que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar, eu não me livro das cascas. E são essas cascas que impedem o meu crescimento. Então, se eu não fizer esse trabalho, eu não evoluo, eu não cresço. E quem que nos ajuda a fazer esse trabalho? É a dor. Aí nesse momento a gente pode estar refletindo, né? Quais são as cascas que existem na nossa vida que a gente precisa estar deixando de lado para continuar a crescer. Essa pandemia, gente, Covid, contextualiza muito o nosso tema, né? Então ela vem servindo mesmo para a gente ter um tempo para parar e refletir nessas cascas que a gente precisa deixar. Então vamos pensar assim, o nosso corpo físico. A gente está tendo um momento de parar e olhar um pouco para o nosso corpo físico. O que é que a gente precisa melhorar no nosso corpo? O que é que a gente precisa melhorar na nossa saúde? Essa pausa está nos permitindo comer bem, comer melhor, não passar tanto do horário do almoço por conta do trabalho. Está nos permitindo de repente fazer alguma atividade física em casa que antes eu não conseguia fazer porque não tinha tempo. Então está me permitindo cuidar melhor da minha saúde física. Então está me liberando de cascas que poderiam estar surgindo na forma de enfermidade. Essa pausa, ela está servindo para eu olhar melhor para minha casa física, ver objetos que eu estou aqui e que não estou mais utilizando, que eu posso estar doando, arrumar melhor minha casa, organizar melhor minhas coisas, melhorar a energia da minha casa. Muitas vezes nós estamos hoje sendo forçados a fazer uma higiene, né? Quando chegamos em casa, lavamos nossas mãos, trocamos nossas roupas, higienizamos com álcool. Então todo um processo de higienização, de sanitização física. Mas e a sanitização mental? E a higienização mental? Estamos fazendo isso quando chegamos à nossa casa? Porque às vezes a gente chegava do trabalho e trazíamos os problemas, as rotinas, as aflições, brigava no trânsito, trazia isso para dentro de casa, brigava com um colega do trabalho, se estressava com o chefe e trazia toda essa carga para dentro de casa. Será que a gente se lembrava de fazer essa nossa higienização mental ao entrar em nossa casa? Já que a casa é o nosso lar, é onde a gente repõe as nossas energias, é onde a gente fortalece o nosso espírito. Esse momento está nos fazendo pensar na nossa família, na relação com nossa família. Se tinha algo que não estava bem, se tinha alguma casca que estava impedindo o desenvolvimento das nossas relações familiares, agora a gente está tendo a oportunidade de se liberar dessa casca, de nos entender melhor enquanto familiares que somos. Então, a gente tem que parar e refletir nesse momento. Quais são as cascas que a gente precisa se livrar? O que é que a gente precisa deixar para trás? E a dor, ela nos promove isso. É o incômodo que nos desperta para que a gente se liberte dessas mazelas e sigamos em frente. E aí, voltando para o texto da Joana, ela fala muito bem aqui, nesse último parágrafo que eu estou colocando aqui, que é com a dor que surgem heróis.
que surgem os santos, né? A vida de pessoas com características nobres vem de processos dolorosos, processos que levaram à reflexão, e a partir desse aprendizado que tudo isso se instala no imo da criatura humana, como diz muito bem a Joana. É claro que nesse momento a gente pensa nas nossas provas, nas nossas expiações. Vivemos um momento em que temos muito mais expiações do que provas, é fato, né? A expiação ela é débito, ela é resgate. Grande parte das coisas que nos acomete ainda são débito, ainda são resgate, ainda é o pagamento da promissória pelos erros do passado. Mas também temos no nosso bojo evolutivo a prova, né? E não podemos esquecer que a prova ela significa aprimoramento, ela significa promoção, né? Então temos que refletir nesses momentos de dor com essa perspectiva. O que é que podemos aprimorar, o que é que podemos melhorar para que tenhamos uma promoção espiritual. A Joana prossegue dizendo que a dor ela ainda tem essa visão negativa da dor, né? Nós temos isso. Enxergamos ela como uma coisa ruim. E veremos um pouco mais à frente que, de fato, a dor não é ruim em nenhum sentido, em nenhum aspecto. A dor ela é algo extremamente necessário e saudável. E a Joana pede para que nós olhemos a vida dos mártires, das pessoas que nos inspiram. É evidente que na história de todas as grandes personalidades da humanidade, vamos encontrar lá a dor como processo educativo, como burilamento. Ninguém é o que é, ninguém se transforma no que se transformou sem o recurso da dor, né? Pergunte para uma mãe, pergunte para um cientista o quanto de dor que eles tiveram para poder alcançar os seus objetivos, né? A educação, a maternidade, a paternidade, ela tem as suas dores, tem os seus dissabores, mas o quanto isso cresce, quanto crescemos enquanto indivíduo a partir do momento que temos a maternidade, a paternidade. É o diamante que é arrancado do seio generoso da terra, através do processo de lapidação, ele vai resplandecer. O diamante, quando é arrancado lá, em seu estado bruto, ele não brilha. Ele precisa passar pela lapidação para poder se tornar uma joia. Essa é a grande finalidade da dor. Pensando nesse aspecto negativo da dor, eu vou falar agora um pouco de um enfoque médico, de um enfoque clínico, né? Quando você pensa na dor física, o que é a dor física, né? Qual é a definição de dor para a medicina, por exemplo? Já pararam para refletir nisso? É bem interessante. A dor é considerada para a medicina um sinal fisiológico. Olha que bacana, é um sinal fisiológico. A dor não é doença. A dor é saúde, porque sinais fisiológicos são sinais saudáveis. Quando é doença, é um sinal patológico, né? Essa é a linguagem médica. Então, sentir dor é um organismo saudável. No corpo físico, essa dor, esse sinal, ele provém de uma injúria celular, né? De uma morte celular. E por que existe essa dor fisiológica? Para garantir a integridade do organismo pelo reflexo de retirada. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos imaginar aqui essa ilustração. Eu tenho um ferro quente, eu estava passando roupa, esqueci que o ferro está quente e coloquei minha mão no ferro. O que acontece? A temperatura alta começa a matar as células da minha mão. Imediatamente essa injúria celular, essa morte das células da minha mão, gera um sinal nervoso, né, neuroquímico, que é decodificado com o meu cérebro, né, como sendo um dor. E aí, pelo mecanismo de retirada, imediatamente eu retiro a mão e evito um agravamento daquela lesão. Então, por isso que a dor é um sinal fisiológico que visa garantir a integridade do corpo físico, que visa garantir a nossa saúde. Então, todos nós sentimos dores por isso no corpo físico, para garantir a integridade do nosso corpo físico. Inclusive, existe uma doença que é decorrente da não
do não sentir dor, né? É a síndrome de Halliday. Nessa doença as pessoas elas nascem com uma complicação neurosensorial e elas não sentem dor alguma. Normalmente os indivíduos portadores dessa doença não sobrevivem muito tempo, porque eles ficam expostos a perigos, a riscos, né? Eu sinalizei alguns aí, e terminam tendo sequelas físicas, terminam não mantendo a integridade do corpo físico e vindo a óbito ainda na infância, no máximo na adolescência, né? Então, não sentir dor é que é doença, é que é patológico. Então a gente precisa modificar um pouco a questão da visão negativista da dor, como a Joana disse. E aí a Joana fala dos exemplos, né? Se a gente consultar os exemplos de pessoas magníficas que servem, né, de líderes mundiais, que servem de espelhos para nós, no nosso caminho evolutivo, a gente vai ver que foram vidas sofridas, vidas dolorosas, e foram nessa dor que essas pessoas aprenderam, que esses espíritos evoluíram e deixaram lições esplêndidas pra gente, né? Pensando em Irmã Dulce, perdeu a mãe com 7 anos, problemas físicos, 70% da capacidade respiratória comprometida. E aí, quantas obras a Irmã Dulce deixou? Quantas pessoas ela atendeu com sua caridade, né? Deixando um exemplo belo de amor ao próximo para nós. Mas foi uma vida sofrida, foi uma vida dolorosa, mas a forma como lidou com essa dor permitiu que ela fosse fortalecida e que realizasse as suas obras. Trouxe aqui outro exemplo, o Aurino Costa, que é o protagonista desse livro, Deficiente Eficiente, excelente orador espírita, né, um dos baluartes da doutrina espírita no Brasil. Com 19 anos, foi diagnosticado com artrite reumatoide infecciosa, perdeu as pernas, tinha dificuldade para respirar, andava com um balão de oxigênio para cima e para baixo, e mesmo assim não deixou de fazer algo pelo seu próximo, não deixou de levar à frente a divulgação da doutrina espírita. A gente pensa no Chico Xavier, com todos os problemas de saúde que ele tinha, com todas as dores que ele passou, mas a forma como ele enfrentou aquilo permitiu que ele se tornasse Chico Xavier e Eurípides Barçanufo. A gente poderia citar aqui várias e várias e várias figuras, né, da história da humanidade, e a gente vai ver que, como a Joana bem colocou, está lá a dor presente, né? E foi a dor que garantiu. Eu coloquei aqui também uma imagem relembrando os mártires do cristianismo, né? Essa imagem aqui é do Estevão, que foi o primeiro mártir cristão que morreu, né, apedrejado por defender os ideais cristãos. E aí uma coisa me veio à mente nesse momento. É muito comum os relatos de cristãos que eram apedrejados, que eram torturados, que morriam na fogueira e morriam em êxtase, entoando cânticos, né, de louvor e de amor. A gente para pensar, será que eles estavam sentindo dor naquele momento? Dor física que eu estou falando, né? Será que a dor é sentida da mesma forma por todos nós? Será que todos esses espíritos evoluídos que nos ensinaram lições valorosas através da dor, será que eles encaravam a dor da mesma forma? Será que eles sentiam uma dor da mesma forma? É um ponto a gente trabalhar daqui a pouco. Voltando para o texto da Joana, né? Ela traz uma série de ideias bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, né? Ela diz, diante da dor, não se considere interdita, né? Não se considere um ser desgraçado porque está passando por uma dor. Lembre-se que essa dor é uma dor provação. Não se considere um perturbado e não se deixe se tornar um perturbado porque está passando por um momento de dor, né? Lembre-se que essa dor é uma dor enobrecimento. Não se desespere diante da dor, mesmo que seja uma dor surpresa, uma dor inesperada. Então, não se considere interdita, não se perturbe, não se desespere. A todo momento a Joana está dizendo que tem muito a ver com o que é dentro de nós,
com a forma pela qual nós passamos pela dor. Isso é que vai fazer aprendizado. E não essencialmente o mecanismo da dor, né? E aí, pensando um pouco nisso e trazendo essa ideia de sofremos da mesma forma, passamos por uma dor da mesma forma, a dor é igual para todos. A neurociência ela traz a ideia do portão da dor, né? O que seria esse portão da dor? Todos os sinais nervosos referentes à dor chegam ao cérebro, mas antes eles passam por uma área do cérebro, né? Uma área cerebral, uma região, que é chamada do portão, né? Gate em inglês, dor. O portão da dor. Então é claro que essa dor ela não vai ser individual. Por quê? Porque cada um de nós pode estar com o portão aberto, parcialmente aberto, ou portão fechado. E a depender da condição que esteja essa área cerebral, nós podemos sentir mais ou menos dor. Quando esse portão está aberto, todos os estímulos dolorosos são sentidos. No momento que você está hipersensível, uma pedrinha no seu sapato já vai ser um incômodo e uma dor, né? Tudo vai chegar no seu cérebro de uma forma muito intensa, muito carregada, muito pesada. Seu portão da dor está totalmente aberto. Mas esse portão ele pode estar parcialmente aberto. E aí alguns estímulos vão ser sentidos, outros não. Você já vai ter uma tolerância à dor maior. E você pode ter também esse portão da dor totalmente fechado. A neurociência mostra isso. Pode ter momentos em que você simplesmente não vai sentir dor, mesmo que tenha estímulos dolorosos. Olha que legal. E o que faz essa regulagem do portão da dor? O que faz a gente sentir mais ou menos dor? Olha que interessante. Existem substâncias no nosso organismo, como encefalinas e endorfinas, que elas promovem alívio da dor. Isso é o chamado sistema analgésico central. Então existem substâncias químicas que o nosso corpo produz e que nos ajudam a controlar a abertura do portão da dor e, consequentemente, sentir menos dor. Como é que eu produzo essas substâncias? Isso está relacionado à nossa alimentação. Então, existem alimentos que facilitam a produção dessas substâncias. Está relacionado a hábitos de vida, meditação, sono, atividades físicas. Tudo isso colabora para a atuação do nosso sistema analgésico central. O nosso cérebro, para a neurociência, ele é dividido em duas regiões. Uma região chamada arqueocórtex, também chamada de rinencéfalo. Arqueo é o antigo, então é o nosso cérebro mais antigo. É uma área do cérebro que está muito ligada ao instinto, à preservação da espécie. É uma área também relacionada ao nosso lado animal, né? E existe o neocórtex, o novo córtex, a área cinzenta do cérebro, né? Que está muito mais relacionada ao pensar, à razão, às atividades cognitivas, aos sentimentos. O que é que isso tem a ver com a dor? Vamos lá. Quando eu concentro a minha atividade elétrica cerebral no arqueocórtex, no córtex antigo, na nossa parte animal, eu vou ter uma menor ação do meu sistema analgésico central. Se eu tenho uma menor ação do meu sistema analgésico central, eu vou ter menor liberação de substâncias analgésicas. Consequentemente, meu portão da dor está mais aberto e eu sinto mais dor. Quando eu estou extinto, quando eu estou com o meu lado animal aflorado, quando eu estou no meio de uma briga, aquilo está mais concentrado a minha atividade elétrica no arqueocórtex, então eu sinto mais dor. Os problemas são maiores, a dor é mais forte. Por outro lado, quando eu concentro a minha atividade cerebral no neocórtex, o que é concentrar a atividade cerebral no neocórtex? Meditação, raciocínio lógico, quando eu paro para pensar, quando eu tenho sentimentos superiores, tudo isso eu estou usando no neocórtex. O que é que acontece? Eu tenho uma maior atividade do meu sistema analgésico central
consequentemente, maior produção de encefalinas, de endorfinas, de analgésicos, o meu portão da dor é fechado e eu sinto menos dor. Aí quando a gente para pensar em Irmã Dulce, em Chico Xavier, vamos parar, onde é que estava a atividade cerebral deles? Estava mais concentrada no neocórtex ou no arqueocórtex? Claro que no neocórtex. Então, a forma como eles experimentavam a dor, inclusive a dor física, orgânica, é diferente. Por isso sentiam menos dor, por isso conseguiam se doar cada vez mais ao próximo. E quanto mais você faz esse processo, menos dor você sente, né? E aí a Joana diz, que Jesus, que é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso exemplo, ele nos ensinou as técnicas de superação da dor. Então está em Jesus a forma que nós temos para superar a dor, né? E que forma é essa? Trouxe a própria fala do Cristo para exemplificar e dizer exatamente o que é que ele quer que nós façamos para superar a dor. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que é ir a Jesus? É praticar o Evangelho, é praticar os seus ensinamentos, é viver como ele nos ensinou que deveríamos viver. Nesse momento nós vamos estar utilizando o neocórtex e teremos alívio das nossas dores, né? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu ressaltei aí o que é o manso e o que é o humilde. E aí acharemos descanso para nossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Com Jesus, gente, não deixa de existir o jugo, não deixa de existir a dor. Mas essa dor ela se torna mais leve, ela se torna mais amena, mais suave. E aí Jesus nos fala da mansidão. Mansidão não é uma passividade, não é uma letargia. Mansidão é um estado de espírito de alguém que controla, que domina seu temperamento, suas atitudes. É a mansidão que nos leva à calma, à serenidade. Olha quanto estamos precisando de mansidão nesse momento. E a humildade. Humildade é aquele que reconhece seus erros, os seus acertos. É aquele que não se subestima e nem supervaloriza os seus fatos, as pessoas que estão à sua volta, as coisas. Isso é humildade, né? E nós precisamos da humildade para reconhecer os nossos erros e a partir desse reconhecimento dos nossos erros mudarmos e melhorarmos. A combinação entre mansidão e humildade é que nos vai dar autoconhecimento. E está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual é o meio mais eficaz para nós melhorarmos esta vida e resistirmos às solicitações do mal? Conhece a ti mesmo, como já dizia o nosso querido Sócrates, né? Então o autoconhecimento é que vai nos permitir aprender com a dor. E aí a gente para pensar nos nossos sentimentos que doem, né? Por que existem essas dores emocionais? Por que nós somatizamos essas dores no corpo físico? Qual é a finalidade dessas dores emocionais, né? A dor é um mecanismo fisiológico que nos sinaliza que há algo errado. Então quando a gente para pensar num sentimento de ingratidão, alguém fez algo de errado comigo e eu não posso perdoar isso. Claro que posso. Se alguém fez algo de errado, o erro está com outro. Agora por que eu sofro por ingratidão? Porque eu tenho orgulho. E a dor está me sinalizando exatamente o quê? Que eu preciso melhorar no meu orgulho. Eu preciso ser mais humilde. Quando eu passo por um sentimento de traição que dói, né? É orgulho, é vaidade, é egoísmo. Tudo isso está sendo sinalizado que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Qualquer sentimento que doa em mim está me sinalizando um vício, uma mazela que eu preciso melhorar. Tem gente que às vezes diz, amor de mãe dói. Por que amor de mãe dói? Amor não é para doer. O que pode estar ali e que está fazendo doer é o egoísmo. A gente quer prender os nossos filhos a fazerem o que a gente julga que é certo, que é conveniente, porque é meu filho. Né? É o sentimento de posse que às vezes nos faz doer. A saudade também está relacionada a isso. Então, os nossos sentimentos que doem, essas dores, significam oportunidades de aprendizado para nós. Tem esse trechozinho, estou encerrando já, viu, gente? Desculpa a demora, mas estou encerrando já. Tem essa frase aqui do Inácio Ferreira que eu achei muito legal.
O caminho a ser percorrido não se deve adaptar aos nossos pés, mas os nossos pés é que devem a ele se ajustar. Então, no processo de evolução, a gente deve se adaptar ao caminho. Olha aí o mundo agora. O mundo fez com que a gente pausasse. E a gente está tendo que se adaptar a isso. E é nesse processo em que a gente se adapta ao caminho, que a gente ajusta os nossos pés à caminhada, é que exatamente a gente supera a dor e aprende com ela. Mensagem linda do Leon Denis. A todos que perguntam, para que serve a dor? Eu respondo, para polir a pedra, para esculpir o mármore, para fundir o vidro, para martelar o ferro, serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino. Preparem a apoteose do pensamento consciente. Celebrem a libertação do espírito. Meus irmãos, a dor celebra a libertação do espírito, é a liberação das nossas cascas. É para isso que serve a dor, é a evolução e libertação de cada um de nós. E aí eu encerro com essa mensagem do Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante da dor, das aflições, assim sereis também participante das consolações. Então, quando eu participo da aflição de forma serena, de forma equilibrada, quando eu entendo o mecanismo da dor como um mecanismo de aperfeiçoamento, de burilamento, de aprendizagem, isso me permite um dia encontrar consolo, encontrar conforto, encontrar o reino dos céus. Obrigado pela paciência, pela atenção, e que Jesus nos dê amor, sabedoria para enfrentarmos esses momentos com serenidade e equilíbrio, e com a consciência de que o momento que estamos vivendo dessa pandemia é uma oportunidade ímpar de aprendizado. Com certeza, uma sociedade melhor vai sair dessa situação se soubermos enfrentá-la com os recursos que o Espiritismo e que o Evangelho de Jesus nos oferta e nos proporciona. Um beijo no coração de vocês, muita paz, muita luz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e nos permita ser instrumentos do amor, da paz e da caridade, aonde quer que estejamos.